E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aos 7 minutos de cardio, onde discutimos tópicos importantes da cardiologia em 7 minutos ou menos. Vamos falar de pericardite constritiva nessa aula aqui, lembrando que a minha opinião aqui é exclusivamente minha. Pessoal, pericardite constritiva é o seguinte, muito fácil de entender, você tem um revestimento fibroso em volta do coração de forma normal, anatômica, mas aí quando tem um espessamento desse pericárdio, por qualquer motivo que eu vou explicar a seguir, e começa a exercer pressão nas câmaras cardíacas, impedindo o enchimento apropriado dessas câmaras, pronto, você tem então um caso de pericardite constritiva, exercendo pressão no coração. Então você vai pensar nessa condição quando você tem um paciente com fração de ejeção normal e insuficiência cardíaca. Tá bem? Então nessas situações, a grande maioria das vezes é um problema no músculo, seja uma miocardiopatia restritiva, uma disfunção diastólica, seja lá o que for, que impede o relaxamento do músculo, aumentando a pressão dentro dos ventrículos, dos átrios, enfim. Mas em algumas situações você tem o pericárdio como culpado, que impede o enchimento das câmaras cardíacas, tá bem? E qual que é o problema disso? Se a gente colocar aqui, se a gente fosse enchendo o ventrículo esquerdo aqui como se enche um balão, por exemplo, a gente tem no eixo Y aqui a pressão dentro dessa câmara. A partir de um momento em que você coloca muito sangue lá dentro, vai começar a subir a pressão lá dentro abruptamente. É esse aumento da pressão que causa insuficiência cardíaca, pessoal. A insuficiência cardíaca, os sintomas de congestão são por um aumento da pressão de enchimento dos ventrículos, dos átrios, tá bem? Então, numa situação normal, a gente teria essa curva aqui. Eventualmente, se você encher demais o ventrículo, ele vai começar a subir a pressão. Mas na pericardite constritiva, por causa da pressão do pericárdio no ventrículo, então isso aí começa a acontecer muito cedo. Com volumes normais intracardíacos, já sobe a pressão muito, porque tem uma constrição, tem uma pressão muito grande, uma restrição ao enchimento do coração. Tá certo? Isso aí é a fisiopatologia da pericardite constritiva. Vamos pensar nisso quando? Paciente com insuficiência cardíaca, fração de ejeção normal, tipicamente, e algum fator de risco, alguma causa para a pericardite constritiva. É o paciente que recebeu radioterapia torácica antes para tratar um câncer de mama, um linfoma, alguma coisa nesse sentido. O paciente já fez cirurgia cardíaca prévia, fator de risco importante. Paciente que teve pericardite aguda recorrente, alguma doença reumatológica, tuberculose é uma causa importante. Então você pensa o paciente com fator de risco para pericardite constritiva, mais insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, tem que considerar no seu diagnóstico diferencial. No exame físico, pessoal, a gente vai ter um aumento da pressão venosa central, uma turgência jugular, sinais de insuficiência cardíaca, principalmente de ventrículo direito, hepatomegalia, edema, mas você vai ter esse sinal característico em aproximadamente 20% dos pacientes, que é isso aqui, essa senhora vai respirar e sobe a pressão jugular, esse é o sinal de Kussmaul. De novo, ela respirou, subiu a pressão jugular, depois baixou de novo, tá certo? Você pode ter também um som característico do NOC pericárdico, deixei aqui o link do JAMA para vocês ouvirem esse som, tá bem? Que é quando o coração tenta encher, ele bate no pericárdio que restringe o enchimento, então isso causa um NOC pericárdico, tá bem? Menos de metade dos pacientes tem esses sinais clássicos, mas é importante conhecer. O diagnóstico, pessoal, a gente vai fazer de duas maneiras. Tem a anatomia do pericárdico espesso e a calcificação no pericárdio, mas essa anatomia ela não é suficiente para fazer o diagnóstico. O pericárdico espesso ou calcificado não significa que a pressão dentro do coração está alta, não significa que esse pericárdico está exercendo uma pressão grande dentro das câmaras cardíacas. Você precisa demonstrar fisiologia. O dado anatômico, seja na tomo, no raio-x, no eco, de espessamento pericárdico, de calcificação, corrobora o diagnóstico, mas não confirma o diagnóstico. O que vai confirmar é o aumento da pressão dentro das câmaras cardíacas por uma restrição pericárdica, a fisiologia de pericardite constritiva. Tem vários achados aí, tem uma infinidade de achados, mas vocês precisam saber os que são específicos. O que é específico de pericardite constritiva? A equalização das pressões diastólicas e a interdependência ventricular. Vou fazer um vídeo rápido separado discutindo só esses achados para vocês, mas aqui de forma rápida, olha aqui, um catéter dentro do ventrículo direito, outro no ventrículo esquerdo, ao mesmo tempo, simultâneo. Na diástole, normalmente a pressão do ventrículo esquerdo é maior, como é na sístole. Aqui está o ventrículo esquerdo,
aqui está o ventrículo direito. Mas na diástole aqui as pressões estão equalizadas, você vê que tem um igualamento, estão iguais a pressão diastólica do VE e do VD. Por que isso? Porque tem um pericárdio fazendo uma constrição dentro de todas as câmaras cardíacas. Então, na diástole, todas elas têm a mesma pressão. Átrios, VD, VE, estão equalizadas, tá certo? Isso aqui é clássico de pericardite constritiva. Tá bem? Outro exemplo aqui, dos meus colegas aqui que fazem esse podcast em inglês super bom, Cardio Nerds, conferem lá, tá certo? Então, aqui tem uma equalização das pressões diastólicas, tá bem? E o segundo fator que é específico é a interdependência ventricular, ou seja, o enchimento de um ventrículo compromete o enchimento do outro. Que a gente vê isso, o paciente respirou, aí subiu a pressão do VD. Encheu mais o VD, significa que o VE vai encher menos. Então elas são discordantes, sobe uma, desce a outra. Isso chama interdependência ventricular. Enche mais um ventrículo, enche menos o outro. O enchimento de um ventrículo compromete o outro. Às vezes a gente pode ver isso aqui na ressonância também, onde o septo fica migrando para lá e para cá. Enche mais um ventrículo, enche menos o outro, e assim por diante. Dá para ver isso aí no eco também. Tratamento disso aqui, pessoal, é cirúrgico. Pacientes que são candidatos, né, que não tem um risco cirúrgico proibitivo, o cirurgião tem que tirar, arrancar todo o pericárdio, tá bem? É uma cirurgia de alta morbidade, então a gente, às vezes é difícil tomar essa decisão, mas é o único tratamento efetivo para isso. Tem um subgrupo de pacientes que tem uma inflamação muito grande no pericárdio, dá para ver isso na ressonância. Você pode tratar com anti-inflamatórios por algum tempo, como se fosse uma pericardite aguda, e ver se melhora. Mas a grande maioria deles precisa do tratamento cirúrgico, é a única maneira de resolver a situação desses pacientes, e o tratamento sintomático, com diurético e tudo mais, para insuficiência cardíaca. Tá bem? Então, cirurgia. Pessoal, é isso que eu tinha para compartilhar para vocês. Ficou um pouco longo, peço desculpas, mas compartilhe com seus colegas os 7 minutos de cardio intensivo de ECG. Valeu, pessoal!